Quero ler com você do 18 em diante. 1 de Pedro, capítulo 1, 18. 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Repita isso comigo. Precioso sangue de Cristo. Agora, todo mundo. Precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém. Você pode se assentar, por favor. Eu pretendia hoje continuar a nossa série Cartas de Jesus, mas o Espírito me levou na segunda-feira a falar um pouquinho sobre o sangue de Jesus, sobre o poder do sangue de Jesus. E eu quero lembrar você hoje, nesses minutos que nós temos, do quão poderoso esse sangue é. Você sabia que a razão que nós podemos nos assentar na mesa do Senhor, na qual nós vamos participar hoje, a razão pela qual nós podemos nos assentar a esta mesa é porque o sangue de Jesus foi vertido por nós na cruz do Calvário. Quantos podem glorificar por isso? Irmão, se a pregação fosse só isso, já era suficiente. Só nós entendemos que o sangue de Jesus nos deu acesso a Ele, nos deu acesso a essa mesa. A nova aliança foi fundamentada no sangue de Jesus. Hoje não é a série não, gente, tá? Sorry. Eu devia ter avisado a mídia antes, né? A nova aliança foi fundamentada no sangue de Jesus. Mateus capítulo 26. Jesus fala assim, esse é o sangue da nova aliança. 1 de Coríntios capítulo 11, Paulo escrevendo, ele fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança, a aliança da graça, foi fundamentada sobre o sangue de Jesus. Ela não foi apenas fundamentada em ensinamentos. Ela não foi fundamentada nem na vida ou nos exemplos que Jesus deu, mesmo que essas coisas são fundamentais e importantes. Mas a nova aliança tem um fundamento, e o fundamento é o sangue do Cordeiro. Diga amém, pelo amor de Deus. Você tem que me ajudar a pregar hoje. A cruz não teria sentido se não houvesse sangue. A cruz por si só, aquele madeiro em forma de uma cruz, não teria sentido nenhum se não fosse pelo sangue. Às vezes nós cantamos, foi na cruz, né? Às vezes nós cantamos, foi no madeiro. Nós começamos a cantar e talvez para alguns, nós colocamos a cruz como símbolo de redenção, sem entender o significado disso. Porque às vezes nós colocamos como se fosse o madeiro, como se fosse aquele objeto que planejou, que efetuou o plano de redenção, mas não foi o madeiro, foi a pessoa que estava pendurada no madeiro, foi o sangue que foi vertido naquele madeiro. Irmão, esse sangue tem poder como ele tinha no dia que ele foi vertido naquela cruz. A cruz não teria sentido sem o sangue. Você já se perguntou por que o sangue? Deus fundamentou a nossa redenção, a nossa salvação no sangue de Jesus, no relacionamento que o sangue de Jesus conquistou por nós. E ainda há poder nesse sangue. E sempre haverá poder nesse sangue. Quantos podem levantar sua mão e dizer, graças a Deus, que esse sangue ainda tem poder? Irmãos, glórias a Deus que esse sangue ainda tem poder. O sangue de Jesus é tão poderoso que ele tem poder para perdoar os meus pecados, os seus pecados, os pecados de quem você conhece, os pecados de seus familiares. Mas peraí, não para por aí. Tem poder de perdoar os pecados de toda a humanidade. Você já parou para pensar nisso? Toda a humanidade, aqueles que já morreram, aqueles que ainda vão nascer, todos esses são cobertos pelo sangue de Jesus. Ah, mas tem uma coisa ainda mais importante, que me admira mais, que Jesus não só perdoou os meus pecados de ontem, Ele não só perdoou os pecados de hoje, porque com certeza nós já cometemos pecados hoje.
Ele não perdoou meus pecados de ontem e não só o de hoje, mas a Bíblia me afirma que todos os meus pecados foram cravados na cruz através de Jesus. Aquele escrito, aquela cédula que era contra mim, Jesus cravou na cruz, dizendo: agora você está perdoado por toda a eternidade. Irmãos, às vezes nós precisamos nos lembrar que não é uma redenção que ficou no passado e nem tampouco apenas atua no presente, mas a redenção conquistada na cruz, através do sangue, garantiu o meu relacionamento por toda a eternidade. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Ainda há poder nesse sangue. Eu quero lembrá-los hoje que ainda há poder no sangue de Jesus. Esse sangue pega um pecador como eu. Coloca assim, quando eu falo eu, você coloca você, tá bom? Pega um pecador como eu e me possibilita me assentar na mesa da aliança. Irmãos, essa mesa agora, ela é simbólica daquilo que nós um dia faremos no céu. Tem um significado maravilhoso. Nós falamos, nós proclamamos, nós lembramos. Mas ela simboliza algo que um dia nós faremos também no céu. Nós faremos na eternidade. Você imagina, lá na eternidade, quando nós nos assentarmos à mesa, lá está Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou tanto com Deus, tão pertinho de Deus, que Deus o levou para si e já não era. Você vai olhar, do outro lado da mesa está Pedro. Você vai olhar, do outro lado da mesa está Paulo. Aí você vai olhar na ponta da mesa, porque na ponta é quem paga a conta, está Jesus. Às vezes, a gente perde a consciência do quão é precioso nos assentarmos nessa mesa. Hoje é simbolicamente, mas eu não entendo muito bem, eu acho que ninguém consegue entender como funciona isso, mas eu creio que tem uma presença real de Jesus Cristo quando nós celebramos essa ceia. Existe uma presença espiritual de Jesus quando nós celebramos essa ceia. Hoje é espiritual, hoje é simbólico, mas um dia nós nos assentaremos com aquele que ainda tem as marcas nas suas mãos, com aquele que ainda tem as marcas nos seus pés, e ele estará sentado na ponta. Ele estará, isso a Bíblia não fala que vai ser na ponta, tá, irmãos? Eu só estou dizendo. Você vai sair, pastor falou que ele senta na ponta, mas eu imagino ele sentado num lugar e nós veremos as marcas nas suas mãos, e nós vamos entender que foi através daquelas marcas que o sangue foi vertido. Foi através daquelas marcas que nós fomos redimidos, nós fomos conquistados por Ele. Esse é o privilégio de nós nos assentarmos nessa mesa, e isso só é possível através do sangue. Escute, não importa o quanto dinheiro você tenha, não importa o tamanho da influência que você tem, não importa se você conhece prefeito, governador, presidente, não importa se você conhece o Trump, nenhum deles tem poder de fazer você se assentar nessa mesa. Mas aí quando você diz assim: eu conheço o dono da mesa, eu conheço aquele que morreu na cruz por mim, eu quero conhecer Jesus. Quando você entende que é Ele que é importante, Ele te possibilita assentar na mesa com Ele. Nessa mesa só se assenta aqueles que foram alcançados pela graça e lavados no sangue do Cordeiro. Quantos aqui já foram lavados no sangue do Cordeiro? Só metade da igreja. Então nós vamos orar para o resto ser lavado hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só quem foi lavado no sangue de Jesus, só quem foi alcançado por esse sangue. Eu não sei se você vive como se você já fosse lavado pelo sangue. Jesus, agora nós vamos... Porque uma coisa é você ser lavado, outra coisa é você viver como se já fosse lavado. E quando a gente fala de sangue, tem alguém aqui que não é convertido? Eu sei que é estranho, tá? Você vai numa igreja cristã a primeira vez, é sangue pra lá, é sangue pra cá, é morte pra lá, é morte pra cá. A pessoa nunca mais volta na igreja. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E às vezes nós andamos como se nós não tivéssemos sido lavados. Nós andamos como se os meus pecados ainda me separam de Deus. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Começa a entender o que Ele fez por você. Começa a tomar posse daquilo que Ele fez por você. E comece a andar naquilo que Ele já preparou para você. Você tem livre acesso à presença de Deus. Nada mais nos separa do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus.
Esse sangue tem poder para tornar o mais sujo pecador injusto perante Deus. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus... Quem é essa pessoa que não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse sangue, olha o que esse sangue fez, gente. Esse sangue pegou aquele que não tinha pecado, Jesus, e fez que ele tomasse sobre si todos os nossos pecados. Não, você não entendeu. Uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal, foi tanto aleluia, foi tanto glória a Deus. Você está dormindo aí, o café estava forte hoje lá, Daniel. Gente, Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. Todos os seus pecados. Pastor, e o que eu vou cometer amanhã porque eu sou falho? Ai, irmãos, às vezes a gente pensa que o Espírito Santo faz bungee jump espiritual. Eu pequei, ele saiu, eu sou bom, ele volta. Eu pequei, ele saiu, eu sou bom, ele... É bungee jump espiritual. Misericórdia, gente. Eu fui lavado pelo sangue, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho acesso à presença de Deus. Nada mais me separa dele. Por quê? Porque Deus... fez assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Como assim, pastor? Ele não tinha pecado nenhum. Sabe por que ele falou assim? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não creio que é por causa das chicotadas. Eu não creio que é por causa da coroa de espinho. Não, é porque ele sabia que por um momento ele levaria os pecados de toda a humanidade por todos os tempos. Por um momento ele seria separado do Pai. E como que isso pode ser possível? Eu não sei. A Bíblia não explica. A Bíblia não explica como que a Trindade poderia por um momento estar separada de si mesma. Mas eu sei que por um momento ele falou: Pai meu, por que você me desamparou? Por que eu estou aqui sozinho neste momento? Naquele momento Deus despejou sobre Jesus todos os pecados da humanidade, de todos aqueles que creriam no seu nome, que teriam fé em Jesus, foi depositado na conta de Jesus. Mas não para por aí. A beleza é que ele levou todos os pecados para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, nós lemos isso aqui muitas vezes e não entendemos. Pensa na justiça mais justa que você puder pensar aí. Brasil não, está fora de possibilidade. Pensa no país mais justo, a pessoa mais justa. Não é o que está falando o texto. O texto está falando que ele levou os nossos pecados para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Ah, não, você não entendeu. Meu Jesus do céu, olha, ele está olhando para mim, ele não está falando: o Adaelton é justo por si só. O pastor Adaelton, ele não me chama de pastor não, mas o Adaelton, meu filho, ele não é justo por si só. O Adaelton, ele não é porque ele é bonzinho, não é porque ele ora muito, porque ele lê a Bíblia, não. É porque a minha justiça foi colocada na conta dele. É porque ele agora tem a minha justiça na vida. E quem vai contra a justiça de Deus? Se é Deus quem nos justifica, quem poderá nos acusar? Irmão, se fosse você, eu tinha levantado as minhas mãos e dado um glória a Deus, porque ele colocou a justiça dele em mim. Ah, irmãos, é por isso que agora Romanos 8 faz sentido. Romanos 8, 1. Portanto, agora, algumas versões, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso. Quem vai condenar quem tem a justiça de Deus? Quem vai acusar quem está andando em justiça? Irmãos, se eu andasse na minha justiça, Satanás ia falar assim: eu posso te acusar porque você não é justo o suficiente. Se eu andasse na justiça de qualquer um de vocês, Satanás poderia apontar o dedo e falar: vou te acusar, você não é... Agora, quando Satanás olha para mim, eu imagino ele: agora, como que eu vou acusar esse atribulado? Como que eu vou acusar? Porque eu olho para ele, eu vejo justiça de Deus. Eu olho para ele, eu vejo o sangue de Cristo. Eu olho para ele, eu entendo que Jesus já pagou os pecados dele. Ele vai... Você sabia que Satanás vai diante de Deus? Jó revela isso, né? Que quando os filhos de Deus vieram na presença de Deus, Satanás veio no meio deles para acusar Jó. Ele falou assim: onde viesses? Vim de rondar o mundo. Estava rondando o mundo, buscando quem acusar, né? Satanás vai lá na presença de Deus e fala: mas o pastor Adaelton fez isso. Mas o fulano e o ciclano fez isso. Mas Jesus olha para ele: mas o sangue de Jesus cobriu todos os pecados. O sangue de Jesus pagou por todas as iniquidades. Você não está entendendo o que eu estou falando. Ele não tem poder de acusação contra você.
Aleluia! O sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. Romanos capítulo 5. Olha o que fala. Romanos 5, 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Justificados pelo quê? Ok. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Sabe o que ele estava falando aqui? Somos justificados pelo sangue, e essa justificação nos mudou de categoria. Como assim? Nós éramos inimigos de Deus. Todos que praticam pecado, todos que praticam desobediência, todos que um dia quebraram uma lei de Deus, qualquer delas, se tornaram inimigos de Deus. Toda desobediência causa inimizade. Toda desobediência causa inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, ser inimigo de uma pessoa já é difícil. Agora, ser inimigo do próprio Deus, misericórdia. Jesus falou assim, não tema quem pode apenas matar o corpo. Você tem que temer aquele que pode matar o corpo e colocar a alma no inferno. Porque ser inimigo de Deus é isso. Ser inimigo de Deus é ser inimigo daquele que nos criou, daquele que com uma palavra pode nos fulminar. Inimigos nós éramos de Deus. Mas aí fala assim, mas nós fomos justificados pelo seu sangue. Quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados. Reconciliação. O que é reconciliação? É restauração de relacionamento. Jesus. Restauração de relacionamento. Nós éramos inimigos, agora somos reconciliados. Éramos rejeitados, agora somos aceitos. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora Ele nos chama de filhos. Esse é o poder do sangue de Jesus. Ainda há poder no sangue de Jesus. Ainda há poder no sangue de Jesus. Talvez a igreja esqueceu um pouquinho de pregar sobre o sangue, né? Nós pregamos tantas coisas e às vezes nós esquecemos de falar sobre o sangue. O sangue que nos justifica, o sangue que nos santifica, o sangue que nos perdoa, nos faz aceitos diante de Deus e aceitos nessa mesa. Nós fomos perdoados pelo sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Se você puder abrir, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Fala assim. O 22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Mas nós fomos perdoados pelo sangue. Nós fomos justificados pelo sangue. Romanos 5:8, do 8 ao 9, fala que nós somos justificados, nós acabamos de ler. E nós somos também santificados pelo sangue. Hebreus capítulo 13, versículo 12, diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. O sangue de Jesus também nos santifica. Meu irmão, então, o sangue nos perdoa, o sangue nos justifica e o sangue nos santifica. E esses são 3 requisitos necessários para nós podermos assentar nessa mesa. Ninguém que não é perdoado se assenta à mesa, ninguém que não foi justificado não pode se assentar à mesa, e ninguém que não foi santificado pode se assentar à mesa. São 3 requisitos necessários para nós nos assentarmos na mesa do Senhor. E para nós, então, resumirmos tudo isso, ninguém que não foi lavado no sangue de Jesus pode se assentar na mesa do Cordeiro. Não se assente nessa mesa se você não tiver a proteção do sangue. Como assim, pastor? Sem a proteção do sangue, nós somos condenáveis. Sem a proteção do sangue de Jesus, nós voltamos a ser inimigos de Deus.
Então, é muito perigoso se assentar na mesa de Deus sem a proteção do sangue do Cordeiro. É necessário estarmos revestidos com o sangue para podermos assentar à mesa, porque o sangue nos protege, o sangue nos faz aceitos. Ninguém se assenta na mesa antes de ser redimido pelo sangue. Agora, a mesa não é para pessoas perfeitas. Porque você pode estar pensando, ixi, eu tenho que então mudar um monte de coisa na minha vida, e realmente tem que mudar, mas não é isso o requisito para a mesa. A mesa não é para pessoas perfeitas, a mesa é para pessoas perdoadas. Você entendeu? Vou repetir para cá, quer ver? A mesa não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas perdoadas. Existe uma diferença muito... Olha, eles responderam bem. A mesa não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas perdoadas. Amém. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos, eu preciso ser perfeito para participar da ceia. Não é o que a Bíblia fala. Mas, pastor, a Bíblia fala que aquele que não sabe discernir o corpo vai ser digno de condenação. Não é este o contexto. O contexto de 1 Coríntios capítulo 11 está dizendo que se nós não estivermos bem com o corpo de Cristo, discernindo o corpo, quem é o corpo? A igreja. Então, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão contra mim, se eu não estou entendendo o funcionar da igreja, se eu não estou participando do corpo, aí sim eu não estou discernindo o corpo. Não tem nada a ver com pecados. Mas, pastor, então eu posso pecar de qualquer jeito. Também não é isso. Porque às vezes nós falamos isso, a pessoa pensa, então vou viver do jeito que eu quiser fazer. Aí você já está dizendo que você nunca entendeu o que é o evangelho. Você nunca entendeu a graça. Porque a graça, em Romanos 6,14, fala assim, portanto agora, vocês já não estão mais escravos do pecado, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça veio nos libertar do pecado. Mas a mesa não é para as pessoas perfeitas, é para pessoas perdoadas, justificadas e santificadas. E como que eu faço isso, pastor? Tudo isso provém de Deus. 2 Coríntios 5, 18, nós lemos 21, mas vamos voltar agora para o 18. 2 Coríntios 5, 18, olha o que fala. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus. Perdão, vem de Deus. Justificação, vem de Deus. Santificação, vem de Deus. Existe um processo na santificação. Uma vez eu fiz uma série sobre isso. A santificação posicional, a progressiva e a perfeita. A posicional é aquela que Deus te declara que você é. Você já é santo diante de Deus. Por quê? O sangue te tornou santo. Agora nós estamos no processo de santificação, a progressiva. Estamos todos os dias nos santificando para aquele que nos tornou santo. E um dia já não haverá mais a presença do pecado. Seremos perfeitamente santos para toda a eternidade. Mas ele já nos fez santo em posição. O que é isso? Diante de Deus, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele não vê alguém ainda que está com pecados, ele vê alguém que já foi tornado santo. Ah, irmãos, você não entendeu. Quando Deus olha para você, ele fala assim, nada mais impede de habitar dentro dele. Nada mais impede de habitar dentro dela. Irmãos, uma coisa que eu faço todas as vezes que eu vou subir para pregar, eu falo assim, Senhor, lembra do teu sangue. Teu sangue me lavou. Senhor, o teu sangue me justificou, teu sangue me santificou, e agora nada impede o teu Espírito Santo de habitar dentro de mim, e nada impede o teu Espírito Santo de fazer algo através de mim. Irmãos, eu não venho aqui pregar, e nunca deveria acontecer isso com qualquer pessoa que está servindo, com as minhas próprias forças, pensando que eu sou bom, pensando que é eu que estudei, foi eu quem preparei. Não, eu venho aqui pela graça, pela misericórdia, dependendo do sangue de Jesus e do Espírito Santo. E eu falo, Espírito Santo, pelo amor de Deus, lembra do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, porque se ele lembrar do sangue, que ele nunca esquece, mas se ele lembrar do sangue, e se ele entender que agora eu sou santo diante de Deus, nada impede ele de me usar. É pelo sangue. Nós fomos justificados, santificados e perdoados pelo sangue. O sangue nos garante um lugar na mesa. Agora, pastor, por que tudo isso de sangue? Por que era necessário sangue? A Bíblia fala em Levíticos, capítulo 17, no versículo 11. Deus escrevendo isso, uma lei cerimonial, uma lei, na verdade, até de governo, para o povo, Deus fala assim, porque a vida da carne está no seu sangue.
eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Desde quando Deus deu as leis mosaicas, Deus determinou, na verdade antes da lei mosaica, Deus determinou que a vida estava no sangue. A vida de um ser humano, de um animal, está no sangue. A vida contém o sangue contém toda a essência do ser humano. E Deus falou assim, a vida está no sangue. Então, o judeu não podia comer o sangue. Você sabia que no Novo Testamento, Atos, fala que nós não devemos comer sangue ainda? Isso está no Novo Testamento. E tem pessoas que comem sangue. Agora você vai entender que não pode. Ah, pastor, eu tinha uma comida, eu me esqueci o nome da comida do Brasil, gente. Tem uma comida no Brasil que o pessoal ama, né? Que é feita do sangue. Tá? Pronto. Você sabia? Ah, pastor, mas não era o Antigo Testamento que falava isso, não. Você vai ver que quando Paulo veio falar com os apóstolos, Paulo perguntou assim, olha, eu estou pregando o evangelho da graça. Esse é o evangelho que eu estou pregando, tá tudo bem com vocês? Aí eles enviaram alguns mensageiros e falaram, ó, tá bom, só fala para as pessoas então, não comer sangue, não comer coisa sufocada e não participar da imoralidade sexual. São os três limites que eles colocaram. Isso está no Novo Testamento. De nós não comermos sangue. Porque a vida está no sangue. A vida está no sangue de alguma coisa. Então, para que o pagamento do pecado fosse pago, era necessário derramar sangue. Por quê? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Para pagamento desse salário, requeria a vida de alguém. Requeria derramamento de sangue. Por isso que fala em Hebreus, nós já lemos, que sem o derramamento de sangue não haveria remissão. É necessário derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, 22, né? Fala que sem o derramamento de sangue não haveria remissão. A palavra remissão aqui de Hebreus 9, 22, ela vem de um ato de liberação. Essa palavra significa assim, ato de libertação da escravidão ou prisão, perdão ou indulto de pecados. Agora olha só, deixando-os como se nunca tivessem sido cometidos. A remissão dos pecados através do sangue de Jesus não é que ele apenas cobriu o meu pecado como fazia o sangue dos bodes e dos terneiros e das vacas. Não, não, não. O sangue de Jesus, ele nos deixou como se nós nunca tivéssemos cometido pecados. Por isso que nós recebemos a justiça de Deus sobre a nossa vida. Então o sangue era necessário. Era necessário derramamento de sangue. E ele nos lavou ao ponto de não deixar mancha alguma, como se nós nunca tivéssemos cometido o pecado, e nos fez aceitos diante de Deus. Agora leia comigo, por favor, 1 de Pedro, que nós lemos no início. 1 de Pedro capítulo 1, o versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas muito importantes nesses três versículos que nós lemos. Primeiro, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Primeiro ponto. O sangue é muito precioso. O sangue de Jesus é muito precioso. Não foi um sangue qualquer. Não foi o sangue de uma pessoa qualquer. Era um sangue preciosíssimo. Isso significa que ele tinha um grande valor. Para que o sangue pudesse cobrir os meus pecados, os seus pecados de toda a humanidade, por todos os tempos, precisava ser um sangue precioso. Precisava ser um sangue perfeito, sem pecado e sem mácula. E o versículo continua. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula.
Somente um cordeiro sem defeito e sem mácula poderia ser usado no sacrifício anual para tirar o pecado da nação. Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisava ser defeito e sem mácula. E agora, aqui está a chave de tudo. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Às vezes nós achamos que nós pegamos Deus de surpresa. Não, foi porque Adão pecou, então Deus decidiu vir morrer por ele. Não, irmãos. Antes que Deus fundasse o mundo, antes que Deus criasse eu e você, antes que Deus criasse os animais, o Cordeiro já tinha sido conhecido. O Cordeiro já tinha sido conhecido, ele já tinha sido oferecido em lugar, em pagamento, em redenção pelos nossos pecados. Só que Deus esperou o tempo correto para manifestá-lo. Esse era o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 15, por favor. Hebreus 9, do 11 ao 15. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de tesouros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. O sangue de cordeiros tinha poder para tirar pecado por um ano. O sangue de cordeiros, cinzas de novilhos, tinha poder de cobrir o pecado da nação de Israel. Mas Jesus, de uma vez por todas, entregou-se a si mesmo a Deus. O pagamento da dívida não era para Satanás. Às vezes nós pensamos que Jesus precisou se oferecer a Satanás. Não. Jesus se ofereceu ao próprio Deus como sacrifício, como pagamento pelas nossas transgressões, pelas nossas dívidas. Continua em Hebreus capítulo 10. Eu vou voltar nesse texto. Hebreus 10, 5. Olha o que fala. Eu sei que é bastante, irmãos, mas eu quero que você leia isso e você vai entender o quanto é importante nós entendermos sobre o sangue de Jesus. Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Sabe que tem muitas pessoas ainda querendo oferecer holocaustos? Tem muitas pessoas querendo oferecer sacrifício diante de Deus que já não é mais aceito, porque o sacrifício já foi entregue e foi do Filho de Deus. Então não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios de ofertas de holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, mas nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre
um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Eu estava lendo até o 14, né? Vamos lá, continua então. Aguardando daí em diante, até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você entendeu tudo o que ele falou? Jesus veio, Deus falou assim: eu já não me agrado mais de sacrifícios de holocaustos. Eu já não me agrado mais de animais, eu não quero mais animais. Aí Jesus falou: então eis-me aqui, porque no livro estava escrito acerca de mim. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade. E ele veio nessa vontade dele, que substituiu as leis mosaicas, o sacrifício mosaico. E nessa vontade dele nós fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Irmãos, e por que nós vivemos como se nós não tivéssemos sido santificados? Por que nós vivemos como se houvesse um peso sobre nós e agora uma barreira entre nós e Deus? Como se nós não tivéssemos acessos. Às vezes nós estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós, deixando de usufruir aquilo que Cristo conquistou para nós. Cristo de uma vez por todas pagou os nossos pecados através do seu sangue na cruz do Calvário. Um único sacrifício foi necessário para nos dar acesso de volta à presença de Deus. Um único sacrifício. O sangue de bode, de carneiros, tinha o poder de cobrir por um ano, mas o sangue de Jesus, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. Então nós temos que entender a posição que nós fomos colocados, porque ele falou aqui: de uma vez por todas ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Nós temos que entender essas duas fases da santificação. Nós fomos aperfeiçoados e estamos sendo santificados. Irmãos, ninguém vai alcançar a perfeição aqui nessa terra, mas todos já foram colocados numa posição de santidade diante de Deus. É por isso que nós nos assentamos nessa mesa com confiança, porque nós entendemos que o poder do sangue ainda continua sendo o mesmo. O poder do sangue de Jesus continua sendo o mesmo. De uma vez por todas, ele nos santificou. E a igreja às vezes está vivendo como se esse sangue não tivesse poder. E Satanás está feliz da vida, né? Porque quando a igreja não entende o poder que foi dado a ela através do sangue de Jesus, Satanás vence as batalhas. Jesus falou assim: sobre essa pedra estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que ele estabeleceu é uma igreja que tem entendimento do que ele fez. Uma igreja que anda sem entendimento do que Jesus fez, ela é uma igreja fracassada. Nós continuamos sendo o povo lavados pelo sangue de Jesus. Você crê nisso, de verdade? Então as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você crê? Nós continuamos sendo o povo que tem o poder do sangue e o poder do nome. Porque só aquele que entende o que o sangue representa pode ter acesso ao poder do nome. Irmãos, nós estamos andando aqui nessa terra como se nós não tivéssemos mais poder. Como se nós não tivéssemos mais acesso. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, irmãos. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu tenho acesso ao poder do nome de Jesus. E no nome dele todas as cadeias são quebradas. No nome dele nada é impossível. Mas eu tenho que entender quem eu sou através do sangue. Eu fui lavado. Eu não sou um qualquer um. Eu não estou falando isso para você se tornar orgulhoso, não. Não é isso. Mas é para você entender a posição que Deus te colocou. Sabe o que Deus fez? Colocou a sua posição em Jesus. E colocou a posição de Jesus em você. Quando ele olhou para Jesus na cruz, ele viu os meus pecados. Quando ele olha para você e quando ele olha para mim, ele vê o Filho. Ah, você não está entendendo. Eu saí de pecador para filho. O filho saiu de filho para pecador. Irmãos, isso mudou a nossa realidade, porque eu não ando mais como pecador, tadinho, coitadinho. Ai de mim, ninguém tem dó de mim. Não. Eu ando como filho, posicionado como filho. Autoridade de filho. Agora tem que ser filho maduro. Porque Gálatas 4 fala que o filho, quando é imaturo, não tem autoridade nenhuma.
Para ter autoridade tem que andar em maturidade. Agora, quando eu entendo quem eu sou, filho maduro, ele conquistou algo por mim, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, eu ando em autoridade do sangue. O sangue me possibilitou um relacionamento com meu Pai, e o nome de Jesus me deu autoridade sobre todas as coisas. E por que nós andamos como se não tivéssemos autoridade? Faz quanto tempo que você não usa o nome de Jesus e clama pelo sangue de Jesus? Quanto tempo? O americano, ele fala assim, plead the blood. Plead the blood. We plead. A gente clama pelo sangue. Clamamos o sangue de Jesus. Tem uma música, clamamos pelo sangue. Nós cantamos ela aqui no culto memorial. Irmãos, por que nós andamos como se não tivéssemos recebido nada? A igreja está perdendo a sua autoridade. Por quê? Porque ela quer conquistar autoridade no intelecto. Ela quer conquistar autoridade na sabedoria humana. Paulo falou, eu não vim com palavras humanas, sabedoria humana. Eu vim em demonstração de espírito e de poder. Porque Paulo entendeu, não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez na cruz do Calvário. Não é porque eu sou alguma coisa, mas é porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus e eu ando na autoridade do nome de Jesus. Quando a igreja se posicionar de novo e começar a entender, Satanás vai começar a tremer na nossa frente. Porque Satanás está dando risada, não é não? Satanás está muito bobinho, gente. Está dando risada na cara do povo de Deus. Está começando a pensar que ele pode alguma coisa. Por quê? Nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos o que nos foi dado. Nós esquecemos a autoridade, o acesso que nos foi dado. Quando eu entendo quem eu sou, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha família. Você vai começar a receber aí. Eu clamo o sangue de Jesus sobre o meu matrimônio. Eu clamo o sangue de Jesus sobre os meus filhos. Eu clamo o sangue de Jesus sobre o meu trabalho. Eu clamo o sangue de Jesus sobre essa situação. Por que o sangue, pastor? Porque o sangue ele redime todas as coisas. O sangue lava todas as coisas. E o sangue me dá acesso ao poder do nome. Aí a Bíblia fala assim, no nome de Jesus, ao nome de Jesus foi dada toda a autoridade. Lucas capítulo 22, ele falou, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Irmão, ele não falou assim, um pouco da autoridade, não. 90% da autoridade, 99%, não. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. No nome dele há poder. Nós temos que começar a andar como se nós crescemos nisso. Eu não estou falando de você usar o nome e o sangue para ganhar dinheiro, não é isso não. Mas é quando você estiver enfrentando batalhas, quando a sua família precisar, você começar a dizer, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a minha casa. Porque um dia, lá no deserto, quando eles estavam melhor, lá no Egito, eles colocaram o sangue aonde? Aonde que eles colocaram o sangue do cordeiro? Nos umbrais das portas. Quando você cobre a sua casa com sangue, o espírito da morte não pode passar nela. Ei, peraí. Quando você coloca nos umbrais da porta, o espírito do divórcio não alcança a tua casa. Ei, o espírito da rebelião não alcança na tua casa. O espírito das drogas não alcança na tua casa. Ei, começa a clamar o sangue de Jesus dentro da tua casa. Não é para ser usado na igreja. O que eu estou falando não é para você usar aqui dentro não, irmãos, é para você usar lá fora. É para você dizer, papai, essa luta está difícil, mas eu clamo pelo sangue de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. Eu creio que há poder no nome de Jesus. Fica de pé comigo, por favor. Eu não sei o que você vem enfrentando, mas eu vim te lembrar que o mesmo poder que tinha 2000 anos atrás, o sangue continua tendo esse mesmo poder. Não diminuiu nada, nem um pouquinho diminuiu. Aquele sangue que quando foi derramado, a Bíblia fala que os mortos ressuscitaram. Os santos ressuscitaram quando aquele sangue foi vertido. Irmãos, esse sangue continua tendo o mesmo poder. E é hora da igreja se posicionar e começar a dizer, eu creio no poder do sangue. Eu creio no poder do nome. Há poder sim. Há poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre isso que está acontecendo. Eu clamo pelo sangue da proteção sobre a minha casa. Mas a imigração está pegando, mas eu clamo pelo sangue. Eu clamo pelo sangue, eu vou passar o sangue nos umbrais da minha casa. Pastor, eu vou matar um animal. Não. O cordeiro já foi imolado há 2000 anos. Você tem que trazer ele para dentro da sua casa. Traga o cordeiro para dentro da sua casa. Traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus para dentro da sua família. Traga Jesus. Porque o sangue acompanha.
Aleluia! Eu não sei o que você vem enfrentando, quais são as batalhas, aquilo que tem te aprisionado, mas eu declaro nessa manhã que há poder no sangue de Jesus para trazer libertação, há poder para remissão de pecados, há poder para justificação. Você não precisa sair daqui hoje da forma que você entrou. Se você entender o poder que tem nesse sangue, se você entender o quanto esse sangue é precioso. Pedro escrevendo, ele falou, foi no precioso sangue de Cristo. Não foi qualquer sangue, foi no precioso sangue de Cristo. Você já imaginou o quanto custou ao pai matar o seu filho? Só quem tem filho sabe, né? Agora, os nossos filhos ainda são pecadores. Imagina ter que matar um filho que não cometeu pecado. Sabe aquele filho que você nunca briga? Quanto custou ao pai matar o filho? Mas a Bíblia fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Irmãos, Deus não esperou você ser bonzinho para morrer por você. Quando você ainda era um pecador, Ele entregou o seu filho por você. Quando você ainda não queria saber de Deus, Ele entregou o seu filho por você. O precioso sangue de Jesus te purificou de todos os teus pecados. E talvez você entrou aqui hoje falando, olha, eu vou no culto de ceia, mas eu não vou participar da ceia não. Por quê? Essa semana não foi boa não, pastor. Essa semana eu pequei, essa semana eu falei um palavrão. Irmãos, não fale mais em nome de Jesus. Todas as vezes que Jesus falava, ele curava alguém, ele falava assim, olha, tá perdoado, mas não peques mais não. Não estou falando isso para você voltar a pecar, não é isso. Eu estou falando para você entender que nesse sangue tem poder para perdoar todos os pecados. E não importa o que você cometeu ou deixou de cometer. Não importa o tamanho do teu pecado, o sangue ainda é mais poderoso. O sangue tem poder para perdoar você. Então não deixe de participar da mesa da aliança. Ai, pastor, mas hoje eu briguei lá em casa. Nós brigamos antes de vir para o culto. Irmão, então, reconcilie com teu esposo, com a tua esposa agora e vem participar da mesa. Reconcilia. Mateus fala assim, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Vai falar com ele. Se você lembrar que ele tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta aqui no altar e vai reconciliar-te. Não deixe de participar dessa mesa. Satanás deve estar dizendo aí para você, você não é digno. Você não merece. Você não devia participar do pão e do cálice. Você não deveria, você não é digno. Irmão, tem uma notícia para você. Ninguém é digno se não for pelo sangue do Cordeiro. Se fosse por dignidade, nós não deveríamos ser culto de ceia. Se fosse por perfeição, nós não deveríamos ter culto de ceia. Mas é porque Ele foi digno por nós. Ele foi perfeito por nós. Ele foi justo por nós. 2 Samuel capítulo 9. A Bíblia fala que Davi, depois que estava no seu trono, já estava tudo em paz. Davi se lembra de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele chama Ziba, seu servo, e fala, Ziba, tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa abençoar? Ziba lembrou e falou, olha, tem um chamado Mefibosete. Só que ele é aleijado dos seus pés. Ele mora lá em Lodebar. Aí Davi chamou e falou, vai lá e traz ele aqui na minha presença. Irmãos, primeiro, ninguém com defeito chegava na presença do rei. Ninguém, muito menos com os pés quebrados, chegaria na presença de um rei. Davi falou, vai lá e chama Mefibosete. Trouxeram Mefibosete. Quando ele se depara com o rei, ele se prostra e fala ao rei, tem misericórdia. Davi fala assim, Ziba, devolve toda a propriedade que era de Saul para Mefibosete. Tudo que era de Saul, as terras de Saul, vai pertencer agora a ele. Por que Davi fez isso? Não foi por Mefibosete em si, mas foi por causa de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas. E o sangue de Jonatas corria nas veias de Mefibosete.
Quando o sangue corre nas nossas veias, quando nós somos cobertos pelo sangue, não é por quem nós somos, é pela aliança que foi conquistada na cruz do Calvário. Às vezes nós achamos que é porque nós somos bons, somos dignos. Não tem nada a ver com isso. É porque foi feita uma aliança e o sangue nos garante acesso à aliança. Davi lembrou da aliança que ele tinha feito com seu amigo. Davi lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas e anos depois ele honrou a aliança porque o sangue de Jonatas corria em Mefibosete. Todas as vezes que Deus olha para mim e para você, Ele não está olhando o quão bom eu sou, o quão perfeito eu sou. Ele olha para a aliança e o sangue que está sobre a minha vida. Aí Ele fala assim: devolve tudo que era dele. Devolve todas as terras, todos os bens. E agora, Mefibosete, tem uma coisa, tem uma honra a mais. Qual é? Você vai se assentar na minha mesa. Irmãos, na mesa do rei, só se assentava quem era ou muito íntimo do rei, ou general, líder de guerra. Não se assentava qualquer um. Davi falou assim: olha, você vai receber tudo que era por herança teu, e de hoje em diante, todos os dias, não é uma vez, todos os dias você vai comer na minha mesa. Quando Deus salvou a mim e a você, quando Deus me lavou pelo sangue do Cordeiro, Ele me deu uma herança. A herança já é minha. Às vezes nós não entendemos isso, mas eu já tenho acesso à herança. Eu não preciso conquistar, eu não preciso trabalhar. O rei me chamou na presença dele e falou: é seu. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com Jonatas. Eu fiz uma aliança com meu filho, que se ele morresse na cruz por você, a herança que era dele vai ser dada a todos aqueles que foram lavados pelo sangue. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.